Beleza, tá gravando. Aqui. Então, eu fiz 2 resumos para tentar deixar mais compreensível. Então, eu vou passando. O primeiro é pequenininho, é só a introdução geral ao metabolismo. Eu gosto de fazer essa separação porque quando a gente fala da introdução ao metabolismo, né, o geralzão, a gente vai estar falando de metabolismo de lipídios, de proteínas, de carboidratos. Aí depois eu aprofundo no metabolismo de carboidratos, mais para frente o de lipídios, mais para frente o de proteínas, tá bem? Então vamos lá, né? O basicão sobre o metabolismo. A fonte de energia que a gente tem para obter, né, toda a energia que a gente necessita para realizar o nosso metabolismo é a alimentação. Isso aí é geralzão para todos, né? Exceto as plantas que conseguem fazer a produção de energia a partir de luz solar. Mas nós que não temos a capacidade de produzir nosso próprio alimento, nossa própria energia pela luz solar, a gente vai estar obtendo os nutrientes da alimentação. E esses nutrientes, né, essas coisas que a gente ingere na alimentação, elas vão oxidar dentro do nosso organismo. Quando a gente fala de oxidação, a gente sempre vai estar falando de liberação de energia, tá bem? Então, a oxidação vai estar sempre liberando energia, a redução vai estar sempre utilizando energia, né, captando a energia. Então, a gente vai fazer a oxidação de carboidratos e lipídios, principalmente. Proteína não é tanto, mas a gente também oxida as proteínas. E com essa oxidação, a gente vai estar gerando ali coenzimas reduzidas, vão estar gerando algumas coisas, né, o ATP, que vai estar atuando no nosso metabolismo. E aí, o que acontece? Quando a gente oxida os nutrientes, a principal coisa que a gente vai estar produzindo ali para poder realizar o metabolismo, para estar fornecendo energia para as reações acontecerem, são as coenzimas. Então, o que acontece? A gente tem as coenzimas no nosso organismo, já vimos ela antes no conteúdo. As coenzimas são moléculas que transportam alguma coisa, e a gente vai ter as coenzimas geralmente no nosso organismo no estado oxidado. A partir do momento que elas vão lá para o metabolismo dos carboidratos, né, elas vão pegar os elétrons e os prótons daqueles nutrientes, daquela glicose que a gente consumiu, e a partir do momento que elas pegam esses elétrons, elas vão deixar de ser oxidadas e vão se tornar reduzidas. Então, o principal que a gente vai estar produzindo aqui vai ser coenzimas reduzidas, tá bem? Então, os nutrientes, eles vão oxidar dentro do nosso organismo e as coenzimas vão reduzir. Sempre que uma coisa oxida, outra reduz, tá bem? E aí, essas coenzimas que a gente está reduzindo, a gente vai levá-la para outros lugares do nosso metabolismo, das nossas células, em que elas vão reoxidar, e quando elas reoxidam, elas vão liberar os elétrons que estão com elas. Ao liberar esses elétrons, a gente vai produzir ATP, uma moléculazinha que a gente vê por aí o tempo todo, sempre fala dela. Como eu mencionei, né, as coenzimas elas são transportadoras. Aqui no caso, elas vão estar transportando prótons e elétrons, tá bem? Aqui tem um desenho para explicar melhor o que eu estou falando. Então, a gente se alimentou, né? Nós almoçamos, vai ter ali carboidratos, lipídios e proteínas no nosso organismo. Esses carboidratos, lipídios e proteínas, eles vão estar liberando prótons e elétrons, tá bom? H+, e esse é menos aqui que representa os elétrons. Esses prótons e elétrons vão para as coenzimas que estavam oxidadas, e essas coenzimas elas vão passar para o estado de reduzidas. Elas vão reduzir quando pegarem esses prótons e esses elétrons. Elas reduziram, vão ir lá para o lugarzinho especial onde elas produzem ATP e vão doar esses prótons e elétrons para a produção de ATP, ok? Então, elas basicamente estão fazendo o transporte dos prótons e elétrons dos alimentos que a gente consumiu até a moléculazinha de ADP, que virou a molécula de ATP, tá bem? Falando um pouco mais sobre o ATP, que geralmente a gente fica um pouco confuso quando fala de ATP e ADP. O ATP é uma molécula de adenosina com 3 moléculas de fosfato. Precisa saber disso? Não. Você só precisa ter em mente que é uma molécula que ela vai tender a ficar soltando um fosfato. Ela pega um fosfato, solta um fosfato, pega um fosfato, solta um fosfato. Então aqui, ó, quando a gente fala de ATP,
a gente tem aqui essa molécula que é a adenosina e tem esses 3 fosfatinhos aqui na ponta dela. Quando a gente fala de ADP, é porque o ATP perdeu um fosfato. Então, você tira esse fosfato da ponta aqui, esse único fosfato. Você tirou essa única moléculazinha de fosfato aqui da ponta, ele vira um ADP. Então, nos processos metabólicos que a gente realiza, a gente vai ter ali, quando a gente vai realizar metabolismo, né, quando a gente vai oxidar alguma coisa, a gente vai ter a moléculazinha de ATP chegando ali onde está precisando de energia, e essa moléculazinha de ATP vai soltar um desses fosfatos. Quando ela solta um desses fosfatos, ela vira uma ADP, ok? Aí depois ela volta para onde tem as coenzimas reduzidas, e essas coenzimas reduzidas vão transformar o ADP em ATP de novo, tá bem? Se tiver confuso, ou se quiser que eu explique alguma coisa melhor, falar mais devagar, você me avisa, tá? Enfim. Mas agora, por que é importante entender o funcionamento do ATP? Porque a gente normalmente costuma falar que o ATP ele doa energia. Eu mesmo acabei de falar aqui agora que ele doa energia para as reações acontecerem. Só que ele não doa energia exatamente. O que ele vai estar doando é esse fosfato dele. Então, se cair na prova lá perguntando, o ATP doa energia para os processos acontecerem, é falso, ele doa fosfato, tá bom? E para que serve esse fosfato? Primeiro, tem algumas reações que elas precisam de fosfato no meio da reação para acontecer. Então, digamos aí que a gente queira formar uma outra molécula que tem fosfato no meio. A gente vai tirar o fosfato do ATP e colocar naquela outra molécula. Então, tem reações que utilizam fosfato para elas acontecerem, para ter a reação mesmo, no composto final. E tem outras reações que elas, quando a gente fala da questão energética delas, elas não são reações eficientes. Então, lembra quando a gente falou sobre reações endergônicas e exergônicas? As reações endergônicas precisam gastar energia para elas acontecerem. E como eu tinha dito antes, geralmente reações endergônicas elas estão ligadas a uma reação exergônica. Então, uma reação vai liberar energia e a reação endergônica vai lá e vai pegar essa energia para ela. Acontece que a reação do ATP liberar um fosfato é uma reação exergônica, é uma reação que libera energia. Então, quando esse ATP liberar esse fosfato para outra molécula reagir, para a molécula da reação endergônica, esse fosfato vai ligar ali na molécula com uma facilidade muito grande, e quando ele for soltar essa molécula, essa reação, ao invés de estar pegando energia do ambiente, ela vai estar liberando energia. Então, é como se eu, pegasse e deixasse mais fácil para essa reação acontecer. Ela antes estava precisando de energia para acontecer, ela agora vai estar liberando energia para acontecer, justamente porque o ATP doou essa moléculazinha de fosfato para os reagentes, ok? Então, o ATP, ele doa fosfato, tá bem? E agora falando lá sobre os macronutrientes, aquela parte que te deixou confusa, macronutrientes, ou também macromoléculas, tanto macromoléculas quanto macronutrientes, está certo, tá bem? Esses macronutrientes são carboidratos, proteínas e lipídios. Eles têm esse nome justamente porque a molécula deles é muito grande, comparado com as outras moléculas que a gente tem no organismo, são enormes. E esses macronutrientes eles são importantes para duas coisas principais no nosso organismo: gerar energia e conservar ou aumentar a massa. Tem outras funções, claro, né, tipo funções do sistema imune e tudo mais, mas generalizando aqui, eles vão ser importantes para gerar energia. Então pode ser tanto a energia química ali que vai estar realizando o metabolismo, como pode ser energia também na forma de calor, por exemplo. Pode ser energia na forma de calor, então nós animais exotérmicos, né? Endotérmicos, exotérmicos. Putz, agora eu já não lembro. Desculpa. Mas enfim, nós animais que produzimos o nosso próprio calor, mantemos a nossa temperatura sempre estável, a gente precisa utilizar muito desses macronutrientes para estar gerando calor. Então, a maior parte das coisas que a gente consome vai para a função de gerar calor.
o resto vai para metabolismo e outras questões, outras coisas que a gente precisa no nosso organismo. Então, geração de energia, que também é importante a forma do calor, né, para manter o nosso organismo funcionando. Lembrando que a gente tem enzimas que funcionam numa temperatura ótima. Então, quando a gente tem febre ou quando tem hipotermia, essas enzimas têm dificuldade para funcionarem. Por isso a gente precisa estar gerando calor o tempo todo. E a conservação, aumento de massa. Então, não só ganhar músculo lá na academia, mas também crescer, desenvolver um feto, um embrião, regenerar tecido, substituir células, né? A gente está sempre trocando as hemácias, por exemplo. Então, essas são as duas principais funções para os macronutrientes, mas tem outras que a gente vai ver ao longo da matéria, ok? E o conceito geral de metabolismo, né? O conceito geral de metabolismo vai ser a obtenção, armazenamento e utilização da energia e a síntese de compostos a partir dessa energia, desses nutrientes. E a gente tem reações que vão compor o metabolismo, né, que vão ser organizadas em vias. Então a gente vai ter várias delas, vão ter vias ali, mais de uma para os carboidratos, a gente vai ter várias vias também para os lipídios, a gente vai ter várias vias para as proteínas. Mas aqui a gente vai estudar as principais. Eu coloquei esse quadrinho aqui para facilitar a associação entre os macronutrientes e do que eles são compostos. Então, os carboidratos são compostos majoritariamente de glicose, tem outros açúcares aí também, outros monossacarídeos, mas a maior parte, né, o que a gente mais tem no organismo é glicose. Os lipídios são formados de ácidos graxos e as proteínas são formadas de aminoácidos. Aproveitando aqui agora, para fazer um gancho com esse quadrinho aqui que você falou que teve um pouquinho de dificuldade, vou explicar aqui direitinho esse quadro e por que, né, a pessoa que come proteína ela sobreviveria. Então, é o seguinte, carboidratos, como eu falei, são formados de glicose. E a glicose vai produzir piruvato, que vai para o ciclo de Krebs. Isso aqui embaixo é o ciclo de Krebs, tá bem? O ciclo de Krebs ele é comum a todos os 3 macronutrientes que a gente tem. Então, você pode ver que todos eles vão chegar aqui no ciclo de Krebs, seja na forma de acetil-CoA, ou no caso dos carboidratos, ele pode chegar também na forma de oxalacetato, mas todos os 3 vão chegar no ciclo de Krebs de alguma maneira, ok? Porém, esses macronutrientes, eles podem ser convertidos uns nos outros sem chegar no ciclo de Krebs, antes de chegar no ciclo de Krebs. Então, a gente vai ter que as proteínas, elas podem formar carboidratos. Então, você pode ver que tem uma setinha preta aqui, ligando alguns aminoácidos ao piruvato, tá vendo? E esses aminoácidos daqui da segunda coluna, eles podem se converter em piruvato. Esse último aminoácido aqui pode virar alfa-cetoglutarato, então entrar em outra parte do metabolismo. Todos esses outros aqui podem virar acetil-CoA, todos os outros. Esses daqui podem virar piruvato e virar acetil-CoA. Esses daqui da terceira coluna podem virar acetil-CoA. E acetil-CoA pode virar ácido graxo. Então, as proteínas, elas podem tanto se converter em glicose, só você vê que as setinhas pretas estão levando para o piruvato, para a glicose, carboidrato, e podem se converter em lipídios. Então, vai virar acetil-CoA e pode virar ácido graxo e depois lipídio. Então, proteína pode virar carboidrato, pode virar lipídio, ok? A glicose, se a gente olhar aqui as setinhas pretas, a glicose vai virar piruvato, vai para o ciclo de Krebs. No entanto, ela também pode virar alguns aminoácidos, tá bem? A glicose também, ela vai virar acetil-CoA, e o acetil-CoA pode virar ácido graxo. Então tá aqui, glicose, né, carboidratos podem virar ácidos graxos e alguns aminoácidos. E os ácidos graxos, no caso, eles podem virar acetil-CoA apenas. Mas a acetil-CoA, ela não pode virar nenhum aminoácido e também não pode virar piruvato nem glicose. Então, os ácidos graxos são apenas ácidos graxos. Eles não podem virar carboidratos, não podem virar proteínas, não podem virar nada além do que eles são. E aí, o que a gente percebe? Que as proteínas podem se converter em carboidratos e lipídios. Os carboidratos podem se converter em lipídios.
E os lipídios são apenas lipídios, eles não podem se converter a nada. Sobre a glicose, eu falei aqui, né, que ela pode virar alguns aminoácidos, só que ela não pode compor uma proteína inteira. Porque para você ter uma proteína inteira, tem que ter todos esses aminoácidos que estão aqui, todos os 20 aminoácidos que existem numa única proteína, né, no caso. E como a glicose não pode virar todos os 20 aminoácidos, não tem como a glicose virar uma proteína inteira, ok? Então essa é a ideia de por que uma pessoa que consome só proteína, ela sobreviveria. Porque se ela consumir só proteína, toda aquela proteína que ela está consumindo pode repor a quantidade de carboidratos e de lipídios que ela não está consumindo. Então ela vai ter proteína no organismo dela, ela pode produzir carboidrato no organismo dela e pode produzir lipídio no organismo dela. Agora, uma pessoa que só come lipídio, só vai ter lipídio. Uma pessoa que come carboidratos, só vai ter carboidrato e lipídio, ok? E ela não vai ter proteína. Então, no caso, os que comem carboidrato e lipídio vão ter uma falta desses nutrientes, dessas coisas que precisam de proteína, tá bem? Não sei se ficou compreensível. Deu para entender direitinho? Ok. Tá sim. E aí, Thaís, boa noite. Tá tranquilo. Mas assim, de verdade, gente, a gente tem tempo aqui. Então, se vocês quiserem, eu posso explicar de um jeito diferente, posso tentar ir mais devagar também. Não se preocupem com isso, não, tá? Enfim, tem mais alguma dúvida sobre o metabolismo geral? Sobre a introdução ao metabolismo? Ok, acho que não, né? Então vamos lá para metabolismo de carboidratos. Como eu tinha dito, eu expliquei o geralzão primeiro sobre o metabolismo que inclui todos os três, né, carboidratos, lipídios, proteínas, e agora eu vou aprofundar no de carboidratos. Os carboidratos, eles são tipo, além de ser uma fonte universal de energia, ou seja, praticamente todos os seres vivos utilizam carboidratos como fonte de energia, inclusive plantas também, então plantas, fungos, bactérias, animais, todos eles vão utilizar carboidratos. Então, além de ser uma fonte universal, para nós, animais, no caso, é a nossa fonte primária também de energia. O que eu quero dizer com a nossa fonte primária, né, no caso dos animais? Como fonte primária, eu quero dizer que é a primeira coisa que a gente utiliza no nosso organismo como fonte de energia. Não é a mais eficiente é os triacilgliceróis, mas os carboidratos são os nutrientes que a gente tem em maior quantidade ali, que a gente vai estar utilizando mais frequentemente. Então, geralmente a gente prioriza utilizar os carboidratos, depois a gente utiliza nossas reservas de lipídios e, por último, a gente vai utilizar as proteínas. Claro que, assim, todos eles são utilizados ao mesmo tempo, só que em quantidade diferente. Então, eu estou realizando metabolismo agora. Digamos aqui, não são esses números reais, tá, gente? Eu estou só estimando, só para vocês terem uma ideia. Mas digamos aqui que no meu metabolismo, 60% do que eu estou utilizando de fonte de energia é carboidrato. Uns 30% eu estou utilizando lipídio. E os 10% que eu estou produzindo energia aqui é proteína. Então eu vou estar utilizando todos os três ao mesmo tempo, só que a maior parte do que eu utilizo é carboidrato, tá bem? Então, nossa fonte universal e fonte primária de energia, carboidrato. Depois vem os lipídios, depois proteínas. Nós humanos, né, a gente consome pouca glicose livre, então a gente não está o tempo todo ingerindo açúcar, mas a gente consome muitos carboidratos e, como eu tinha dito, os carboidratos são majoritariamente formados por glicose. Eles são formados também por outros monossacarídeos, mas o principal de tudo é a glicose. E além disso, outros monossacarídeos também são convertidos em glicose no nosso organismo. Então a gente pode estar ali consumindo uma frutose e a frutose ela vai virar glicose em alguma parte do metabolismo. Então, a maior parte do que a gente
do que a gente tem no nosso organismo para produzir energia é glicose, tá bem? Então, coloquei aqui, a gente ingere também bastante amido, sacarose, lactose, só que todos eles têm glicose na constituição. Então, agora falando sobre a oxidação da glicose. O que é a oxidação da glicose? Né? A oxidação da glicose vai ser a quebra da glicose até partes menores, até que ela seja até que as moléculas, né, que vão estar constituindo ela sejam liberadas na forma de CO2 e também na forma de energia. Então, no caso, está liberando os elétrons e os prótons dela para as coenzimas reduzidas. A oxidação da glicose ela vai ter 3 etapas: a glicólise, a descarboxilação do piruvato e o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, como eu falei, é comum a todos os 3 macronutrientes. Quando a gente está falando de oxidação total da glicose, ou seja, oxidar totalmente a molécula, a gente está falando de um processo com essas 3 etapas. Então, glicólise, descarboxilação do piruvato e ciclo de Krebs. Ok? Quando a gente está falando de oxidação anaeróbica da glicose, a gente está falando apenas dessa primeira etapa aqui, a glicólise. Somente essa. Então, em alguns lugares vocês vão ler, às vezes vão ouvir a Angélica falar também, que a oxidação da glicose feita por, sei lá, bactérias e leveduras é uma oxidação anaeróbica. Ou quando ela pega e está falando ali do metabolismo humano e fala da parte anaeróbica da oxidação da glicose. Sempre que ela estiver falando disso, ela está falando de glicólise, desse único processo aqui. Por quê? Quando a gente fala ali do metabolismo da glicose em bactérias, leveduras, a gente está falando que, na real, esses organismos, né, no caso os anaeróbicos, eles não têm a descarboxilação do piruvato e o ciclo de Krebs, porque esses 2 processos aqui utilizam oxigênio para acontecer. E, no caso, organismos anaeróbicos não vão utilizar oxigênio. Não tem oxigênio no organismo deles para estar realizando esses processos. Então, eles fazem só glicólise. Detalhe, eu falei aqui de bactérias e leveduras, mas bactérias, leveduras, organismos, aqueles que são anaeróbicos, tá bem? Os aeróbicos tem os outros. Mas, enfim, a glicólise nesses organismos, né, nas bactérias, leveduras anaeróbicas, ela também é chamada de fermentação. Então, no caso, não fermentação exatamente, mas ela vai ter uma fermentação que vai auxiliar. Então, vai ter a glicólise, e logo após a glicólise, a gente vai ter a fermentação, que é como se substituísse a descarboxilação do piruvato, mas não é a mesma coisa, não. Você vai ter ali a produção do piruvato na glicólise, e a fermentação ela vai meio que repor, vai utilizar o piruvato para repor a função que seria do ciclo de Krebs e da cadeia de transporte de elétrons, que vocês vão ver depois. Mas vamos voltar aqui, mais para frente eu explico. Tem aqui embaixo a parte de fermentação. Enfim, oxidação total da glicose são esses 3 processos. Oxidação anaeróbica da glicose é a glicólise. E a oxidação aeróbica é o que sobrou, né? Então, descarboxilação do piruvato e ciclo de Krebs. Esses 2 aqui utilizam oxigênio, esse aqui não utiliza oxigênio, tá bem? Tem alguns detalhes aqui que eu coloco, mas ela nem sempre cobra isso em prova. Né? Geralmente isso aqui é só para vocês associarem mesmo. Então, a glicólise, que é a parte anaeróbica, ela vai ter um rendimento baixíssimo na produção de energia. Então, só uns 10%. O resto da produção de energia vem desses 2 processos aqui, tá bem? Que é uns 90%. Aqui tem uma explicação do porquê que os organismos anaeróbicos eles realizam apenas a glicólise, que é o que eu já falei, né? Eles não têm oxigênio no organismo, então eles não vão realizar as outras etapas. Esse quadro aqui, eu gosto de sempre dar destaque a isso, porque o que eu estou falando aqui? Esses processos tudo de oxidação da glicose, a gente tende a achar que é para produção de ATP. Não é. Esses processos aqui, eles vão gerar uma quantidade muito pequena de ATP. Então, tipo, uns 4 ATPs, mais ou menos. Vai gerar muito pouquinho. O que eles vão gerar em grande quantidade vai ser coenzimas reduzidas. Na verdade, as coenzimas reduzidas eles vão gerar pouco também. Só que essa única moléculazinha de coenzima reduzida que eles geram
é que vai gerar muito, mas muito ATP mais para frente no processo de oxidação. Então, o principal da oxidação da glicose é gerar coenzima reduzida. Não é gerar ATP. Se vocês forem fazer a prova e ver lá falando que é para gerar ATP, aquilo é mentira, para enganar vocês. Então, o principal é gerar coenzimas reduzidas. Essas coenzimas reduzidas, elas vão gerar uma grande quantidade de ATP mais para frente no processo, tá bem? Por isso que elas são importantes. Aqui eu coloquei também um quadrinho para explicar redução e oxidação de coenzimas, para ajudar vocês caso fiquem confusos. Como eu falei, quando uma coenzima está reduzindo, ela está pegando prótons e elétrons de alguma coisa. Então, geralmente dos macronutrientes que a gente consome na alimentação. Então, aqui a gente tem duas principais coenzimas que estão mais presentes no metabolismo da glicose, que são a NAD+, e a FAD+. A NAD+, e a FAD+, quando elas pegam esses elétrons e prótons, elas vão se tornar NADH e FADH2. Então, esse aqui, NADH e FADH2, é o estado reduzido delas. E o estado NAD+, e FAD+, é o estado oxidado. Então, aquelas estão oxidadas, pegaram elétrons e prótons e reduziram, tá bem? Só um segundo, peraí, vou beber uma água. Pronto. Falando sobre os processos detalhadamente, a glicólise é basicamente um processo que vai estar convertendo glicose em piruvato. Então, o que acontece aqui? A glicose ela é uma moléculazinha com 6 carbonos. Quando ela passar pela glicólise, lembrando que glicó é de glicose e lise é de quebra. Sempre que vocês verem lise no nome de um processo, significa que está quebrando uma molécula, tá bem? Então, aqui a gente tem a glicose e a gente vai literalmente quebrar ela no meio. Vamos partir ela aqui no meio, ó. E aí vão ter 3 moléculas de um lado, 3 átomos de carbono de um lado, 3 átomos de carbono do outro. Esses 3 átomos, cada um deles, né, tipo, cada conjuntinho de 3 átomos vai formar um piruvato. Então, a gente partiu a glicose no meio e geramos 2 moléculas de piruvato, ok? Esse é um processo que vai estar ocorrendo no citoplasma. Dos 3, é o único que ocorre no citoplasma, os outros ocorrem na mitocôndria. E aqui eu coloquei consumo e rendimento, mas isso aqui vocês não precisam decorar não, tá? Só o que vocês precisam saber é o principal. Uma molécula de glicose vai gerar 2 moléculas de piruvato, tá bem? No exercício dela, ela costuma colocar uma questão que é perguntando qual que é o saldo da glicólise. A glicólise ela tem um saldo de 2 ATPs, porque ela vai estar gerando 4 ATPs no final dela, igual eu coloquei aqui. Só que ela consome 2 ATPs no começo, então o saldo vai ser isso aqui, menos a quantidade que ela consumiu, tá bem? Como eu tinha falado sobre fermentação, os organismos anaeróbicos, eles não vão realizar a descarboxilação do piruvato e nem o ciclo de Krebs, pelo fato de que eles não respiram oxigênio. Então, o que eles vão fazer vai ser a glicólise e logo em seguida, né, acoplado à glicólise, eles vão fazer um processo de fermentação, né? Então, oxidação anaeróbica, fermentação. O que acontece nessa fermentação? No nosso organismo, né, de nós que somos aeróbicos, a gente vai ter a produção do piruvato e de coenzimas reduzidas na glicólise. Então, como eu falei, está aqui, ó, coenzima reduzida aqui. Esses 2 NADHs que são gerados, no nosso organismo de animais, né, de seres aeróbicos, essas coenzimas reduzidas iriam para um local que a gente chama de cadeia de transporte de elétrons. Só que a cadeia de transporte de elétrons precisa de oxigênio para acontecer, então ela não está presente nos organismos anaeróbicos. Mas essas coenzimas elas ainda precisam ser reoxidadas em algum momento. Então, elas pegaram os prótons e elétrons, como eu falei, e elas precisam entregar esses prótons e elétrons para alguém. Elas não podem ficar segurando os prótons e elétrons para sempre.
E no caso dos organismos anaeróbicos, o que eles vão fazer vai ser entregar esses prótons e elétrons de volta para o piruvato. Então a gente vai ter a glicose liberando prótons e elétrons para as coenzimas reduzidas e produzindo piruvato. E depois essas coenzimas reduzidas vão pegar o piruvato, vão pegar os prótons e elétrons e devolver para o piruvato e formar um outro composto logo em seguida, que pode ser lactato, pode ser álcool ou pode ser qualquer outra moléculazinha. E esse composto final é o que dá nome à fermentação. Então, quando a gente fala de fermentação lática, a gente está falando de uma fermentação que compõe lactato no final. Quando a gente fala de fermentação alcoólica, a gente está falando de uma fermentação que vai produzir álcool no final, ok? A fermentação lática, ela acontece nos micro-organismos anaeróbicos, ela também ocorre em células de mamífero, então a gente mesmo produzimos lactato quando a gente faz um metabolismo anaeróbico. Então, sabe quando a gente fala que vai fazer exercício anaeróbico? No que a gente está fazendo exercício anaeróbico, a gente está produzindo lactato nos músculos. A fermentação alcoólica, bactérias e leveduras na produção de pães, cervejas e outras coisas. Tá ok até aqui? Vocês estão com alguma dúvida? Tá indo bem? Ok. Beleza, então. Então vamos lá, né? Descarboxilação do piruvato. Já tô terminando aí. Se vocês quiserem ficar, tipo, tirando dúvida, perguntar de exercício, ou até olhar a matéria seguinte, né? Já tem uma prévia na matéria seguinte, vocês me falam, tá? Mas vamos lá. Tá tranquilo? Não, assim, tipo, eu repito o conteúdo quantas vezes precisar, até vocês entenderem, tá bom? E se tiver dúvida, ainda pode me mandar mensagem no WhatsApp, pode me perguntar, tá legal? Falando 20? Acontece. Geralmente a primeira prova. Geralmente, geralmente a primeira prova tem uma queda nas notas, tanto porque, tipo, o pessoal não tá tipo, preparado para o que vai vir, né? Não tem como a gente saber como que é a prova dela antes de fazer, quanto também por. O que eu ia falar? Quanto também pelo conteúdo, porque o primeiro conteúdo é um conteúdo um pouco mais complicadinho. Depois, os conteúdos ficam mais pra, tipo, nutrição, sabe? Então, a gente geralmente fica mais interessado no conteúdo final. Aí fica mais fácil de entender. Uhum, eu entendo, isso aconteceu com muita gente da minha turma também. Mas olha, ciclo de Krebs, você não precisa decorar ele não, tá? Você só precisa saber algumas informações que eu vou dar destaque para elas quando eu falar. E assim, a matéria ela vai complicar, na minha opinião, né, ela vai complicadinha até 50% dela, então até a metade. A partir da metade ela começa a ficar mais fácil, porque, como eu disse, a gente começa a falar sobre nutrição. E nutrição é um assunto que atrai muita atenção da gente, sabe? Tipo, quantidade ideal que você tem que consumir ali de carboidratos, proteínas e lipídios. É bem gostosinho de toda essa parte. Vamos lá. Vou terminar aqui descarboxilação do piruvato. Se vocês quiserem, eu posso passar o ciclo de Krebs para vocês. Aí vocês já vão saber uma boa parte dele antes da aula da Angélica. Mas aí vai de vocês, se vocês quiserem. Enfim, descarboxilação do piruvato. A função desse processo aqui é converter piruvato em acetil-CoA. Então, assim, só pelo nome, vocês podem saber o que é. Às vezes, assim, vocês não vão associar
de começo já no início, mas eu vou explicar. Descarboxilação significa tirar uma carboxila. Carboxila é basicamente uma moléculazinha com um átomo de carbono. Então, o que eu estou falando aqui de descarboxilação do piruvato significa que o piruvato, que tem 3 carbonos, ele vai perder um desses carbonos. Então, ele vai passar a ser uma molécula de 2. Então, tá aqui, quer ver? Aqui. A molécula de piruvato tem 3 carbonos. E aí ela vai virar acetil-CoA, que é uma molécula de 2 carbonos. Tá bem? E aí, nesse processo, além do piruvato perder uma carboxila, né, perder um carbono dele, ele também vai receber uma molécula de coenzima A. A coenzima A é uma moléculazinha que vai auxiliar ele a entrar ali no ciclo de Krebs. Então, ela vai meio que ativar o piruvato para entrar no ciclo de Krebs. Então, ele passa a ser uma acetil-CoA. Acetil é uma molécula com 2 carbonos, tá bem? Então, acetil-CoA, molécula de 2 carbonos, com uma coenzima A. E aí, como eu estava falando, né? Então o piruvato perdeu um carbono, ganhou uma moléculazinha, uma coenzima A. E nesse processo a gente também vai ter liberação de coenzimas reduzidas, como eu falei, e CO2, que é aquele carbono que ele jogou fora, que ele perdeu. Ok? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Molécula de glicose, ok. Tá. Isso aqui é uma imagem que está no livro da reação. Vocês não precisam entender a reação toda. Só o que vocês precisam ver aqui é piruvato ligou com a moléculazinha de coenzima A, que é esse S-CoA aqui, tá bom? S-CoA é a molécula de coenzima A. Então, ó, piruvato vai ligar nela, ligou, e soltou um dos seus carbonos, na forma de CO2. E nisso gerou coenzima reduzida. Esses processos tudo vão estar gerando coenzima reduzida, tá? Seja a glicólise, seja a descarboxilação do piruvato, seja o ciclo de Krebs, todos eles vão gerar coenzimas reduzidas. Porque, como eu falei, essa é a parte importante do processo de oxidação da glicose, é gerar essas coenzimas que elas em si vão produzir uma grande quantidade de ATP lá mais para frente, tá bem? E aqui é só uma imagenzinha para, tipo, resumir tudo isso aqui que eu falei. A glicose vai passar pela glicólise, que acontece no citossol, ou citoplasma. Então, a glicose vai virar 2 moléculas de piruvato, e essas 2 moléculas de piruvato, cada uma vai virar uma molécula de acetil-CoA, já na mitocôndria. Essas moléculas de acetil-CoA, que são comuns aos 3 macronutrientes, eu tirei daqui? Eu tirei daqui. Aqui, a moléculazinha de acetil-CoA, que é comum a todos os 3 macronutrientes, vai ser a molécula que vai entrar no ciclo de Krebs. Então, tá aqui o ciclo de Krebs e tá aqui o ciclo de Krebs mais resumido. Tá bem? É isso. Tem alguma coisa assim que vocês querem tirar a dúvida tipo, mais aprofundada? Vocês querem que eu repita? Ou se vocês quiserem ver a parte de ciclo de Krebs também, ou tirar a dúvida do exercício? Tranquilo, então. Pode ser. Ela fala bem rápido. Vou pegar aqui pra vocês. Aqui. A Angélica costuma separar ciclo de Krebs de cadeia de transporte de elétrons, mas eu gosto de explicar eles juntos, porque aí vocês conseguem ver o todo e entender como que as pecinhas aqui se encaixam. Vamos, Google, carrega. Aproveitar para ver uma enquanto isso.
Vou fechar esse daqui. Aí. Então tá. O ciclo de Krebs, ele acontece na mitocôndria também, assim como a descarboxilação do piruvato. Então tá aqui, né? A glicólise é no citoplasma. Os outros dois processos, que são descarboxilação do piruvato e ciclo de Krebs, ocorrem na mitocôndria. A função do ciclo de Krebs, né, no caso ele tem 3 funções principais, mas eu gosto de ressaltar 2 delas, que é oxidar acetil-CoA CO2 e reduzir coenzimas. Ele também gera outros compostos que vão participar de outros processos no nosso organismo, mas vamos focar nesses 2 aqui. O que eu quero dizer quando eu falo oxidar acetil-CoA CO2? O que eu estou querendo dizer é que, lembra que eu falei que a oxidação da glicose ela vai ter a função de pegar a glicose e ir transformando ela em partes menores até ela virar CO2? Então a gente tem ali a molécula de glicose. Partimos ela no meio, ela virou acetil-CoA. Acetil-CoA não. Partimos ela no meio, ela virou piruvato. Depois a gente tirou uma carboxila de cada piruvato e virou acetil-CoA. Então, uma molécula que antes era de 6 carbonos, agora ela é de 2 carbonos. Quando essa molécula de acetil-CoA de 2 carbonos entra no ciclo de Krebs, ela vai ser quebrada também, de novo. Então, ela vai quebrar mais uma vez, vai liberar CO2 e vai liberar outro CO2. Então, no ciclo de Krebs, a moléculazinha de acetil-CoA vai liberar 2 moléculas de gás carbônico. Ou seja, nesse processo aí, toda aquela glicose, aquela molécula inteira de 6 carbonos que a gente tinha no começo, vai toda virar CO2, ok? Então, partimos ela no meio, tiramos um CO2 ali do piruvato, depois tiramos mais um CO2 da acetil-CoA e depois o outro CO2 de novo da acetil-CoA. Então é isso que o ciclo de Krebs faz. Ele vai pegar aquela molécula de acetil-CoA e vai quebrar ela até ela virar CO2. Como eu falei, oxidar é basicamente quebrar uma molécula ou liberar energia, né? No caso, vai acontecer as 2 coisas. E a outra função é gerar coenzimas reduzidas. Como eu falei, glicólise gera coenzima reduzida, descarboxilação do piruvato também gera coenzima reduzida, e ciclo de Krebs também gera coenzima reduzida, porque é a parte importante do processo. Essa parte aqui eu não vou entrar em detalhes sobre ciclo de glioxilatos aqui, mas é melhor vocês verem na aula, porque senão vocês vão ficar desesperados agora também. Aqui, como eu coloquei, né, eu coloquei isso no resumo de glicose, sobre metabolismo de carboidratos, e coloquei aqui também. O importante desses 3 processos não é produzir ATP, é produzir coenzima reduzida, né, reduzir as coenzimas. Essas coenzimas reduzidas é que vão gerar ATP depois, no que a gente chama de cadeia de transporte de elétrons, tá bem? Então, deixa eu pegar aqui só um ciclo de Krebs rapidinho, só para mostrar para vocês o ciclo de Krebs antes de eu comentar sobre cadeia de transportes. Mas aqui não. Esse aqui. É esse aqui. Olhando assim, é um trem feio. Não tá nada fácil de entender logo de cara. Mas tem muita coisa aqui, muita informação que vocês podem ignorar. Então, aqui a gente tem as enzimas. Vocês não precisam ficar decorando o nome de enzima. Aqui tem a estrutura das moléculas. Vocês também não precisam saber a estrutura das moléculas. E aqui tem o nome dos compostos. Vocês também não precisam decorar o nome de composto. Só o que vocês precisam ter atenção aqui é quando entra ou sai alguma coisa do ciclo. Então aqui a gente vai ter acetil-CoA entrando, essa moléculazinha veio aqui, como eu falei, ela tem 2 carbonos, ó, 1 carbono, 2 carbonos. E aqui a coenzima A. A acetil-CoA, ela vai entrar nesse processo e o que ela vai fazer inicialmente é juntar com uma molécula de oxalacetato. Então, se ela tem 2 carbonos e esse aqui tem 4 carbonos, agora a gente tem uma moléculazinha com 6 carbonos, tá bem? Mas isso, detalhes. Só o que vocês precisam saber é acetil-CoA junta com oxalacetato.
vai virar o citrato, que é a primeira molécula do ciclo de Krebs. Precisa saber disso também? Não, é só um detalhe também. O ciclo de Krebs também pode ser chamado de ciclo do citrato, porque a primeira molécula formada é um citrato. Enfim, a molécula de acetil-CoA juntou com o oxalacetato, vai passar por esse ciclo. Aqui a gente vai ter a liberação de NADH e CO2, como eu falei, uma das moléculas de CO2 está aqui sendo liberada. Depois a gente vai ter a produção de mais uma NADH, coenzima reduzida, e a liberação da segunda molécula de CO2, como eu falei, né, do segundo gás carbônico. Aqui tem esse NTP aqui, NTP é o ATP, tá bem, gente? É porque ele pode ser tanto ATP quanto GTP, mas a gente não fala de GTP na nossa matéria, então é ATP, tá bem? Então aqui tem o ATP sendo produzido, uma única moléculazinha de ATP que está gerando aqui. Depois a gente tem produção de FADH2, que é outra coenzima reduzida, e depois tem produção de outra moléculazinha de NADH, outra coenzima reduzida. Então aqui, ciclo de Krebs ele vai estar produzindo 3 NADHs e 1 FADH2, ou seja, uma grande quantidade de coenzimas reduzidas, são 4 coenzimas reduzidas. E essas coenzimas reduzidas, como eu falei, vão gerar uma quantidade muito grande de ATP na cadeia de transporte de elétrons, né, mais para frente do processo. Então, por isso que é uma das coisas mais importantes do ciclo, é produzir as coenzimas reduzidas, tá bem? Na atividade da Angélica, que ela passa referente a essa parte aqui, a ciclo de Krebs, pelo que eu lembro, ela coloca o ciclo na atividade e pede para vocês informarem, né? Tipo, quais são as reações que produzem tal coisa, qual reação, qual é a enzima responsável pela reação que produz coenzima reduzida, que produz água, que produz CO2. E aí só o que vocês têm que ver é isso, sabe? Tipo, as enzimas estão aqui, ó. Onde estão essas bolinhas e esses pontilhados. Então, ó, enzima responsável pela reação que produz NADH. Então, isocitrato, desidrogenase, alfa-cetoglutarato desidrogenase e malato desidrogenase. Precisa decorar isso aqui? Não precisa, tá, gente? A Angélica não cobra nome de enzima, não cobra estrutura de molécula, não cobra nada muito específico na prova dela. Só que ela vai querer que vocês saibam olhar um ciclo. E ela costuma perguntar também quais são as reações que são irreversíveis. As reações que são irreversíveis são essas vermelhinhas, ou, no caso, as que não tem a setinha no sentido voltando, tá bom? Então, a setinha foi, mas ela não volta. As outras vai e volta, tá vendo? E sobre cadeia de transporte de elétrons, que ela ainda vai falar na outra aula depois do ciclo de Krebs, mas como eu falei, eu gosto de interligar as coisas. A cadeia de transporte de elétrons é só um complexozinho aqui. Ele é meio feinho também. Mas isso aqui, só o que vocês precisam saber agora é que aqui é só, tipo, para onde que as coenzimas reduzidas vão. Então, as coenzimas reduzidas foram produzidas lá no ciclo de Krebs, como eu falei. Elas têm que ir para algum lugar, como eu disse, e soltar esses prótons e elétrons que estão com elas. Elas vão soltar os prótons e elétrons aqui, nesse complexozinho de enzimas. Então aqui, ó, vai entrar o NADH, aqui vai entrar o FADH2, tá bom? Então elas vão chegar aqui, vão entregar os prótons e elétrons delas, os prótons e elétrons vão passar por esse processo esquisito aqui, e no final, a passagem desses elétrons nesse processo esquisitinho vai movimentar esse bagulho aqui, que é uma enzima produtora de ATP, que a gente chama de ATPase, e isso aqui é o que vai produzir ATP, ok? Então é aquilo que eu falei. A NADH e a FADH2 entregam os elétrons dela e produz ATP. Só que nesse esquema de passar o elétron aqui, essa enzima vai produzir uma quantidade muito grande de ATP. Essa quantidade muito grande de ATP é a principal fonte de ATP no nosso organismo, tá bem? Ou seja, importância ali da oxidação da glicólise, da descarboxilação do piruvato, do ciclo de Krebs, é produzir ATP? Não. É produzir coenzima reduzida. Coenzima reduzida vai produzir ATP na cadeia de transporte de elétrons e na fosforilação oxidativa, que é aquela enzima doida ali que eu mostrei para vocês. E aí ali a gente vai ter uma produção grande, de verdade, uma produção assim que é o suficiente para todas as necessidades fisiológicas que a gente tem, ok? E o que vocês precisam saber do ciclo de Krebs é isso. Vocês não precisam decorar o ciclo, não, tá? É só
conseguir olhar para ele e entender o que tem ali, tá bem? Até porque Secret Krebs, você joga na internet, você acha ele. Ninguém precisa ficar decorando isso realmente. É igual fórmula na engenharia, sabe? Nenhum engenheiro fica decorando fórmula. Enfim, é isso, gente. Ele. Esses processos aqui, eles são bem complexos, sim. Mas quando você consegue entender eles, você vê que na verdade não tem tanta coisa. Eles são só assim. Um detalhe precisa de outro para acontecer, precisa de outro, então você tem que lembrar de muita coisa. Mas é simples como que ocorre as coisas. Enfim, é isso, gente. Se vocês não tiverem mais dúvidas, eu desejo boa noite para vocês. Por nada. Quando seja bem-vinda. Quando vocês forem estudar, pode me mandar mensagem, tá bom? Eu vou tirando as dúvidas de vocês enquanto vocês estudam. Tem as online sexta-noite, tem as presenciais na terça-feira à noite, às 19 horas também. E eu vou fazer algumas de reposição que eu preciso combinar com vocês nas quintas-feiras. Inclusive, eu queria perguntar para vocês: a semana que vocês têm seminário é essa? Né, foi essa ou é a próxima? Vocês têm seminário na semana que vem? Tá, então. Tá, pera, então. Ok. Então eu vou ver se eu marco reposição para sem ser na semana que vem, na quinta-feira da outra semana. Ok? Então é isso, gente. Boa noite. Tchauzinho.